Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema que, convenhamos, afeta quase todo mundo no mundo moderno. Estar constantemente ocupado se tornou meio que um distintivo de honra na nossa sociedade, não é mesmo? Mas olha só, o que a gente vai explorar aqui é como essa cultura de superação e essa obsessão com a produtividade incessante escondem um perigo real. Essa nossa mania de estar sempre fazendo alguma coisa acaba mascarando a nossa inabilidade de gerenciar o estresse e de ficar em paz com os nossos próprios pensamentos. Então, vamos desconstruir essa ilusão e entender por que parar um pouco não é perda de tempo, mas um espaço absolutamente vital para a nossa saúde a longo prazo. E para começar, fica aquela pergunta fundamental no ar. Por que será que a nossa sociedade moderna passou a acreditar que não fazer nada é sinônimo de fracasso? Em algum momento do caminho, a gente simplesmente aceitou a ideia de que ter uma agenda lotada é a medida definitiva de sucesso na vida. Pensa bem, se não tem movimento, se não tem uma tarefa sendo riscada daquela listinha infinita, bate logo um sentimento imediato de culpa. Mas como é que chegamos a esse ponto de achar que a imobilidade, o descanso, é um defeito de caráter? Para ajudar a entender isso, a gente vai trazer uns insights bem fascinantes de uma obra muito transformadora. O livro 101 Ensaios que Mudarão Sua Forma de Pensar, da autora Brianna Wiest. Esse material explora super a fundo o que ela chama de monocultura da ocupação. Sabe o que é isso? É basicamente um padrão de crenças que a gente acaba aceitando de forma totalmente inconsciente, como se fosse uma verdade absoluta, ditando que o nosso valor como seres humanos está estritamente ligado a produzir sem parar. Isso nos leva à primeira parte da nossa análise, o culto da ocupação contínua. A verdade é que a gente vive um grande mito. Culturalmente, fomos treinados para acreditar que inatividade é igual a fracasso. A sensação é de que se não estamos contribuindo para um objetivo externo e supermensurável, estamos simplesmente jogando o tempo fora. Mas a realidade psicológica e até científica é exatamente o oposto disso. A quietude é, na verdade, o momento em que o cérebro ganha superpoderes. É justamente durante a pausa que a nossa mente realiza o trabalho mais vital e complexo dela. Não é loucura? O perigo real dessa história toda surge quando esse excesso de trabalho vira uma identidade. Trabalhar demais deixa de ser apenas uma coisa que a gente faz e passa a ser quem a gente é. E ao adotar essa rotina frenética como o traço principal da personalidade, a gente perde completamente a noção da nossa própria essência. A vida genuína, aquela que tem um significado real, acaba sendo substituída por um calendário caótico e interminável, onde não sobra um espacinho sequer para a gente simplesmente existir. Seguindo em frente, vamos para a segunda parte. O medo do silêncio. Aqui, a psicoterapeuta Stephanie Brown traz uma verdade bem desconfortável. Ela explica que suprimir sentimentos negativos só dá ainda mais poder a eles. Então, essa nossa cultura de estar sempre ocupado serve perfeitamente como um escudo, sabe? Porque, vamos ser sinceros, é muito mais fácil preencher cada minuto do dia com tarefas e distrações do que sentar e processar um desconforto emocional profundo ou lidar com aquele estresse acumulado e traumas não resolvidos. Estar ocupado acaba sendo uma forma de esconder a nossa inabilidade de ficar em paz com os nossos próprios pensamentos. E tudo isso nos leva a uma questão, no mínimo, perturbadora. Será que as pessoas prefeririam sentir dor física real do que sentar em silêncio e encarar a própria mente? Parece um absurdo gigantesco, né? Mas a ciência decidiu testar exatamente essa premissa para medir o verdadeiro nível de terror que a humanidade tem da quietude. Olha só esse estudo impressionante da Universidade da Virgínia. Os participantes foram deixados completamente sozinhos numa sala por um tempo bem curtinho, coisa de 6 a 15 minutos, sem celular, sem livros, sem nada para fazer. Só eles e os próprios pensamentos. E a única outra coisa que tinha nessa sala era um botão que dava um choque elétrico doloroso. Os resultados foram literalmente chocantes. 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram apertar o botão e levar um choque elétrico a ter que ficar ali sentados no silêncio. Isso mostra de um jeito muito dramático o tamanho da nossa aversão a simplesmente estar. O que nos traz ao terceiro ponto: a ciência de fazer nada. A neurociência já deixou muito claro o que acontece quando o cérebro entra no estado de repouso. E olha, longe de estar desligado ou preguiçoso, as nossas redes neurais estão trabalhando a todo vapor. É exatamente durante o ócio que o cérebro consolida as memórias, reforça tudo aquilo que a gente aprendeu e regula a nossa atenção e as nossas emoções. As nossas experiências conscientes só são devidamente integradas quando a gente dá aquele passinho para trás e permite o descanso. Sem isso, a nossa capacidade mental simplesmente começa a se fragmentar.
E, gente, isso não é só sobre sobrevivência emocional, tá? É sobre atingir a nossa mais alta capacidade intelectual. O próprio Albert Einstein já defendia que a criatividade prospera na quietude. Ele chamava isso de iniciar a mente intuitiva sagrada, contrastando com a mente racional, que para ele era só uma serva. Ou seja, se afastar das tarefas estruturadas e deixar a mente divagar é o que realmente abre as portas para a inovação verdadeira. As ideias mais geniais não nascem no meio da correria, elas nascem lá naquele espaço aberto do silêncio. Mas, se a saúde mental e a criatividade ainda não forem argumentos suficientes, vamos olhar para os dados bem concretos. 63,2 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, é exatamente essa montanha de dinheiro que a privação de sono e a falta de descanso custam todo ano só para as empresas americanas em perda de produtividade. É uma ironia gritante, né? Ao tentar trabalhar o tempo inteiro para ser mais produtivo, a gente acaba destruindo nosso próprio valor de trabalho. A verdade nua e crua é que esse foco contínuo, sem pausa, leva direto para o esgotamento mental e físico, o famoso burnout. A falta daquele tempinho sagrado de não fazer nada é hoje o maior indicador de esgotamento profissional. Essa ausência total de limites acaba sabotando os exatos objetivos que todo mundo está correndo tão desesperadamente para alcançar. E vamos para a nossa quarta e última parte, a importância do repouso. Tem uma analogia muito poderosa do autor Tim Kreider que diz o seguinte: o ócio não é só uma indulgência ou um período de férias no final do ano. Ele é tão indispensável para o nosso cérebro quanto a vitamina D para o nosso corpo. Se a gente privar a nossa mente do ócio, a gente vai sofrer deformidades mentais tão severas quanto as doenças físicas causadas pela desnutrição. O espaço e o silêncio são ferramentas fundamentais para a gente conseguir enxergar a nossa vida como um todo. E os benefícios de cultivar essa quietude no dia a dia são enormes e super tangíveis. Quando a gente dá permissão para a mente repousar com consistência, acontece uma redução drástica do estresse geral e também da nossa reatividade emocional. O cérebro ganha uma flexibilidade cognitiva absurda. E olha que curioso, até a nossa empatia e compaixão dão um salto. Ou seja, dar um passo para trás não melhora só nosso desempenho intelectual, mas aprimora diretamente o jeito que a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, o grande ponto crucial de toda essa nossa análise de hoje é esse aqui. O descanso é exatamente para isso que os seres humanos foram projetados. Não fazer nada não é tirar uma folga das nossas obrigações. Muito pelo contrário, é fornecer para o nosso sistema operacional o oxigênio que ele precisa para continuar rodando. A humanidade foi programada para existir, para processar as coisas e para repousar, e não para ficar operando de forma interminável como se a gente fosse uma máquina numa linha de montagem. E para encerrar, fica uma reflexão final bem provocativa para a gente pensar. Se a quietude é de fato esse espaço verdadeiro onde a mente processa traumas, inova de forma genial e se cura, quais grandes insights e ideias brilhantes estão sendo abafados e perdidos agora mesmo? Simplesmente por causa de uma agenda implacavelmente lotada? É um belo convite para a gente reavaliar urgentemente a nossa relação com o tempo. E, quem sabe, ter a coragem necessária para simplesmente parar. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente. Um grande abraço e até a próxima!